Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui nesse nosso terceiro e provavelmente último vídeo a respeito de sistemas em estrela com neutro conectado e com cargas desequilibradas, hoje eu gostaria de mostrar para vocês a diferença entre a medição que nós podemos fazer dos fasores, nos fasores de corrente, e por consequência, necessariamente na prática, você teria que ter um analisador de energia, né, para poder você verificar essas senoides, e a medição que você faria com um multímetro True RMS, para que você tivesse apenas os valores RMS medidos, tá bom? Então, analisando a situação, aqui no LT Spice, nós podemos visualizar as duas coisas, né? No vídeo anterior, nós verificamos como nós poderíamos fazer a visualização das senoides. E agora, eu gostaria de mostrar para vocês o comando relacionado à medição do IRMS de cada uma das correntes, né? Como vocês podem dar uma olhada, nessa região aqui, ó, vocês possuem uma diretiva operacional. Essa diretiva operacional, que a gente pode chamar de diretiva SPICE, ela pode ser conseguida aqui, ó, nesse botão .op, tá vendo? Diretiva SPICE. Então basta clicar aí e você vai digitar .meas, .mias e a corrente que você deseja medir a eficaz, certo? Se você quiser fazer dessa forma, você pode e digita o texto todo que a gente viu aqui embaixo, né? Ou você pode também editá-lo da seguinte maneira: clicando com o botão direito em cima do texto, vai abrir essa janela. Nessa janela você pode fazer uma descrição mais simples e mais intuitiva a respeito dessa medição da corrente eficaz. Então aqui você vai deixar N, que seria para qualquer um, né? O resultado, que é o nome que você definiu, que no nosso caso eu defini que vai ser a corrente da fase A eficaz, e a mesma coisa para as outras fases e para o neutro. O que você quer é o valor RMS, beleza? Deixa marcado aí. E você quer de onde esse valor? Em cima do resistor da fase A, né? Que está bem aqui, né? Vale 8 ohms, em cima desse resistor. À medida que você preencheu isso, aqui embaixo já sai o texto pronto. Basta clicar no OK e você vai ter isso aqui. Perfeito? Então, feito isso, eu já adiantei aqui, fiz para as três fases, né? Fase A, B e C, e para o neutro, certo? Por que isso? Para que nós possamos ver o gráfico das correntes e as medições que você realmente faria lá em campo, tá? Então, a simulação nossa, ela está aqui feita e parametrizada para 50 milissegundos, tá? E eu vou deixar ainda em 50 milissegundos, embora 50 milissegundos seja um tempo muito pequeno e esse tempo ainda, as correntes ainda são afetadas por algum transitório de início aqui no programa, tá? Então depois nós vamos ter que aumentar esse tempo para a gente fugir um pouco desses transitórios. Fazendo a simulação, nós temos aqui as tensões, né, que a gente já tinha visto, e eu vou deixar isso aqui dessa forma mesmo e vamos só dar um zoom aqui embaixo para a gente poder analisar, tá? Então, dando um zoom, como que você pode dar o zoom aqui? Basta girar o scroll do seu mouse, tá bom? Analisando isso daqui, bom, primeiro, se eu quero olhar por fase, né, eu preciso conseguir o gráfico. Então, vamos aqui na janela do gráfico, clico com o botão direito aqui nessa parte escura e vou em Add Plot. Adicionei essa outra plotagem, eu volto na tela, na janela aqui do nosso circuito e vou lá no nosso resistor. Assim que eu botar o cursor aqui em cima, eu já consigo enxergar aqui um alicate amperímetro, né? E basta clicar que eu vou ter a corrente no resistor A. Beleza, essa corrente no resistor A, se eu clicar aqui em cima, eu vou obter o pico dela. O pico dessa corrente, ó, mais ou menos por aqui, aparece nesta janela, vai estar em torno de 17,6 amperes. Tá? É o pico dessa corrente aí. Bom, mas eu não é isso que eu quero analisar, né? Eu quero analisar a corrente eficaz. Bom, tá legal. Então, com isso que nós fizemos, com esse texto, essa diretiva operacional aqui embaixo, nós podemos clicar com o botão direito na janela do circuito e vir aqui em View e usar aqui, ó, Spice Error Log. Clicando aqui, ele vai passar para nós
todas essas medições que nós deixamos aqui como diretivas operacionais. Então, nós temos lá ó, as tensões RMS da fase A, da fase B e da fase C, e do ponto neutro. Se você observar, essas tensões, elas não estão dando 127 volts, né? Lembra daquilo que a gente tinha comentado que, como nós estamos só com 50 milissegundos, é muito pouco para a gente fazer essa simulação, e isso pode estar ainda dentro de algum transitório no próprio software. Por consequência, para a gente ter um resultado melhor, o que nós vamos fazer? Vamos aumentar esse tempo dessa simulação. Então, eu vou aumentar o tempo da simulação aqui para 10 segundos. Ou seja, o gráfico vai ficar bem cheio mesmo, tá? Porque é bastante tempo, mas pelo menos dá o tempo dele chegar em regime permanente. Como falei para vocês, o gráfico fica muito cheio, até difícil de você visualizar, mas nós podemos agora ver aqui as medições de maneira mais interessante. Isso, olha lá agora. Agora você está bem próximo de 127 volts, né? Então as suas tensões RMS estão bem próximas. Então preencheu melhor o tempo para que nós, com medições, né, amostragens, para que a gente possa ter um resultado mais interessante. Então as tensões RMS chegaram próximas de 127. E isso mostra para nós que mesmo que essas cargas sejam desequilibradas, né, nós tivemos tensões próximas do equilíbrio, certo? E as correntes? Bom, as correntes. A corrente IRA, IRB e IRC. Eu já tinha mostrado no vídeo anterior que se você somar essas senoides, ou seja, as senoides de cada uma das correntes, você obtém exatamente a senoide que vai estar no neutro, porque se essas cargas são desequilibradas, por consequência, as correntes de cada fase não são iguais, mas se somam no neutro. Porém, essa soma é uma soma fasorial, né? E aqui você tem os valores em RMS dessas correntes. Observe que a corrente em RMS no neutro, ela está em torno de 28 amperes. E as correntes RMS na fase A, B e C estão em torno, na fase A, 12,5, na fase B, 6,26 e na fase C, 25,11. Se você somar esses três valores, você não chega nesse 28. Por quê? Porque essa soma que você está fazendo é uma soma de correntes RMS e não uma soma fasorial. Por consequência, isso que a gente sempre analisa, e é importante ter essa análise em campo, a soma fasorial das correntes no neutro, ela é exata. Porém, se você somar apenas o RMS de cada uma das correntes, você não vai obter esse valor exato, tá? Então, isso era o foco da gente fazer essa análise dessas medições aqui em RMS e os valores fasoriais das correntes. Indo mais adiante nesse nosso vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a relação das potências, né? Então, se você tiver realmente em campo e não tiver um analisador de energia, o que você vai estar medindo lá são as potências, né? Então, se você conseguir um alicate watímetro, por exemplo, e colocar em cada uma dessas fases, na fase A, na fase B e na fase C, na fase A ele provavelmente vai te dar a potência ativa, na fase B, aliás, na fase A ele vai te dar provavelmente a potência ativa e a potência reativa. No caso da fase A, essa potência reativa que viria lá no seu alicate watímetro, ela seria uma potência reativa negativa, né? Por causa da reatância capacitiva aqui. Na fase B, você teria uma potência ativa e uma potência reativa indutiva e, portanto, positiva. E na fase C, você teria apenas potência ativa. Então, com esses valores de medição, você tem condição de calcular o fator de potência de cada uma das fases, né? Em tese, se você conseguiu a tensão RMS e a corrente RMS em cada uma das fases, basta isso para que você tenha a potência aparente. Com essa potência aparente e o fator de potência calculado, você tem condição de encontrar a potência ativa e a potência reativa. Porém, o caminho mais simples é o caminho de encontrar primeiro as potências ativa e reativa de cada uma das fases, e aí sim você calcula o fator de potência e a potência aparente, né? Bom, o que